Olá, boa noite. Estão entrando por aqui, aguardando que a Ivani já vai entrar. Oi, gente, boa noite. Estão vendo aí, o pessoal tá entrando. Só aguardando aqui, a Ivani acabou de entrar, já vai me chamar. Hoje a gente vai falar sobre depressão. Vamos falar sobre esse transtorno, né? Que pode atingir pessoas de qualquer idade. Vamos contar um pouco mais, né? Podem preparar aí as dúvidas, as perguntas. Oi, Ive. Olá! Olha a minha câmera novamente. A marca registrada. Pois é, não sei o que acontece com o celular, mas tudo bem. Boa noite, Ju. Tudo bem? Tudo bem? E aí, o pessoal tá entrando, né? Sim, já estou falando boa noite aqui pro pessoal, né? Tava falando que a gente vai falar sobre depressão, Isso, né? Que a gente vai trazer algumas informações sobre esse assunto. sim. Boa noite, Domi, a Beatriz. Queria colocar aqui o tema. Fixar aí na tela? Tem que comentar, né? A Tami, 1991, boa noite. Deixa eu abrir aqui meu roteiro também, que eu fechei, né? Não saber por quê. A Nica é a Domi? É a Domi. Ah, reconheci a foto, mas vi esse nome. Oi, Bia, tudo bem? Boa noite. Tamires também tá por aí. Vi que a Daniele também entrou. Vamos começar com enquete, Ju? Perguntando para as pessoas o que elas entendem, alinhar aí esse conhecimento para ver quanto que a gente pode contribuir. Sim, Andando falando, esse tema é super importante. É sim. verdade. É coraçãozinho amarelo, ainda mais agora. A gente está no setembro amarelo, então por isso que a gente decidiu ali falar, né? A gente falou sobre ansiedade, que é um transtorno importantíssimo também, muito comum. E aí agora a gente está fechando o mês de setembro falando sobre depressão, que são duas doenças ali que trabalham muito juntas, né, Ju? É, Elas são ali primas aí, ou irmãs, né? Quase que dizendo aí. e infelizmente são muito comuns, né? Tem muita gente sofrendo, né? De uma ou de Uhum. outra ou das duas juntas, né? Exatamente, exatamente. Então Vamos podem, perguntar então para as pessoas? sim. Então contem aí, né, gente? O que que vocês sabem sobre depressão, né? O que que vocês entendem? Será que alguém aí já teve essa ideia de que a depressão pode ser uma frescura? O que vocês Uhum. acham, né? Que é só gente fraca que tem depressão? Uhum. Qual que é o conhecimento aí de vocês a respeito disso? Isso. Partilhe aí com a gente para a gente conseguir entender o quanto que a gente pode se dedicar aí entregando conteúdo, né, Ju? Sim. Que é um tema extenso, né? É muita coisa, muita coisa. A Tayla entrou, boa noite, Tayla. A Bom, Maiara, boa noite. Vamos ver aí o que as pessoas nos diz. Silvana entrou também, boa noite. Tem aqui o Oliveira Dan também, a lavanderia. Legal, tem bastante gente entrando, né? Sim. Enquanto o pessoal vai respondendo aí, acho que a gente pode trazer alguns dados, né? Uhum. Sobre a depressão, né? Então a gente tem alguns números que no passado, né, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, estava estudando ali, entendendo as doenças. Então, antes de começar os anos 2000, né, eles tinham uma estimativa. Olha, em 2030, a depressão ela vai ser uma doença, né, que vai ter atingido muitas pessoas, cerca de 9, 10% da população, né? 9,8% do total de vidas saudáveis, eles falam, né? E aí, Uhum. então era uma expectativa que em 2030 isso aconteceria. Só que em Uhum. 2010 esse número foi atingido.
Então, há 10 anos atrás, né, a gente já estava com um pico, com um índice de depressão muito alto. E o que que isso representa, né? Por que que a OMS vai tentar entender e fazer essas estimativas? Porque isso vai trazer muito prejuízo, né, para a sociedade, para as famílias e para a economia, né? Porque é uma doença que afasta as pessoas dos empregos. A gente vai falar um pouco dessas consequências, né? É uma doença incapacitante, né, Ju? Sim, Mesmo aqueles que a gente fala que são os depressivos funcionais, que é o quê? É a pessoa que trabalha, mas isso não quer dizer que tá tudo bem ali com ela. Ainda assim, o rendimento é baixo, as relações ficam muito prejudicadas, então existe uma série de prejuízos ali, para além da gente definir que aquela pessoa, por estar em pé e indo trabalhar, ela tá bem, né? sim, sim. A Bia está falando aqui, né? Em tese, a depressão é um assunto que, infelizmente, tem muita relação, muita negação, né? Mas é um assunto que requer muita atenção e cuidado, que, infelizmente, a gente não tem. Com certeza, Bia, é isso mesmo. As pessoas preferem não falar, né? Mesmo quem sofre, muitas vezes, não quer contar para as outras pessoas. E essa realmente é a nossa ideia, é falar sobre isso, né? Até por falta de conhecimento, né? Então, acho que a gente propôs essa live e aí para contribuir, porque tem muita falta de conhecimento. Tem gente que vai saber do processo, que está em processo de depressão só na terapia. E ainda assim é difícil a gente trabalhar esse convencimento, né? Quando você ainda está distante desse universo de autoconhecimento, de terapia, poxa, é muito difícil, porque é uma doença que você não tem muito acesso. Você sabe no senso comum que é algo que é fundo do poço, é frescura, você está fraco. Então a gente sabe ali de rótulos, ninguém quer assumir um rótulo desse, né? Então isso é falta, né? É muita falta de conhecimento. Então a gente espera que com a live de hoje consigamos ali trazer uma parte, né, de tudo, do tamanho dessa doença. Sim. E aí, né, como a Ivani falou no começo, a gente, né, mês de setembro, setembro amarelo, prevenção ao suicídio, e a depressão é uma das grandes causadoras, é uma grande causadora de suicídio. Nem todas as pessoas que tentam ou que cometem realmente suicídio estão deprimidas. Não existe essa regra, né, mas isso muitas vezes, né, está atrelado sim, né? Então tem alguns dados aqui também, né, da OMS falando que 20 milhões de pessoas tentam se suicidar a cada ano, né? Então a tentativa, né, algumas pessoas podem chegar, né, a realmente acabar com a própria vida, e mesmo a tentativa de suicídio ela é bastante traumática, né? Então é um número muito alto, né? E a cada 2 suicídios consumados, um é por conta da depressão, né? E as tentativas de suicídio também, metade também, 50% está relacionado à depressão. Então, olha só, né? Se a gente conseguir cuidar, né, das pessoas, cuidar da nossa saúde mental, a gente consegue reduzir tanto os números de tentativas quanto os casos consumados, né, de suicídio. E aí eu quero trazer esse gancho, Ju, que eu acho que é importantíssimo a gente refletir sobre se a gente entende se a gente acredita que é frescura, as pessoas morrem por isso, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso. As pessoas morrem por uma doença da qual ela não consegue alcançar muitas vezes, ela não consegue identificar, ela não consegue falar, o outro que está do lado não consegue perceber, e ela morre por isso. Então, não, né, não é frescura, tipo, né, não é eu quebrei um braço e eu não vou morrer, provavelmente eu não vou morrer porque eu quebrei um braço. Mas se a minha depressão se agravar, se ficar por anos, se tipo, ou se nem precisa entrar nesses critérios, eu posso ir por um caminho que eu não volto nunca mais. Então, eu quis trazer esse pensamento que, né, é uma doença que mata, né? Ponto. Se ela não mata, ela incapacita e ela traz traumas e ela reflete na família, ela reflete no contexto social. Então,
vamos começar falando desse alerta, né? De que é Sim. realmente grave. E a Bia que está falando também, né, que ela está estudando direito e que tava, né, ela se interessa por esse tema, né, e que a saúde, né, é um dos nossos direitos, né? E a saúde, ela é um direito para todos, independente de qual é a sua doença, né, do que você está passando. Então, a depressão, ela é sim uma doença e todos têm o direito de tratarem, de se cuidarem e de até mesmo assumirem que estão passando por isso, né? Ótima colocação essa. Muito bom. É. Ai, a Muito bom. Bia foi minha aluna do ensino médio, agora tá aí estudando direito. Olha que orgulho. É, Bom, né? Ver as pessoas crescendo. sim. Então vamos lá, né? E aí, Ivani, conta um pouco pra gente, né? O que que é, então, essa depressão? É uma Eu vou trazer. tristeza? Então, acho que é importante a gente diferenciar uma tristeza, porque aí a gente já fez uma live sobre emoções e a gente já falou sobre os sentimentos e a função desses sentimentos. Então, tristeza é um sentimento que precisa existir, né, na nossa vida. A gente precisa entender por que que a gente está triste, o que que está acontecendo. Mas a depressão ela vai para além de uma tristeza pontual, ela vai para além de uma situação específica onde eu tô passando, né, enfim, onde fiquei triste porque eu tô frustrado por uma situação. Então, é diferente, não a simples tristeza. A depressão é um processo que é corrosivo, né? É um sentimento de que você não vai conseguir fazer as coisas, de que você não vai, né, sair daquele problema. É uma dor muito grande emocionalmente. A pessoa, ela se sente mal. É uma tristeza muito profunda. Eu costumo falar para alguns pacientes que é como se você colocasse um óculos escuro, né? E aí você enxerga tudo meio escuro. E por mais que você tente tirar aquele óculos, né? Às vezes você, ai, tá bom, vai, eu quero passar por isso, eu quero, ai, não aguento mais isso. Você não consegue. Você volta ali pro ponto inicial, com um monte de pensamento negativo, com uma baixa energia. Então existe um declínio ali no vigor, né, na vida, coisas que eles davam prazer. Ah, eu gosto, sei lá, de tomar um café, eu gosto de estudar, eu gosto de isso vai perdendo sentido, isso vai perdendo ali o brilho. Não, aquele óculos, ele não mostra a cor, ele mostra o vermelho, ele não mostra o amarelo, ele só mostra o preto, preto e branco, né? Ele não reluz muita luz, né, para você. É. Então, é muito diferente a simples tristeza do processo depressivo. Eu lembro de uma paciente que passou por um processo bastante intenso de depressão, uma tentativa de suicídio. E aí ela falava assim, né? Sabe, as pessoas vêm e falam pra mim: olha lá fora, que dia lindo, olha esse sol. E ela falava: meu, quero nem Não faz saber, sentido. não quero saber de sol, não quero saber de calor, não quero saber de frio, nada, né? Sol me irrita, o frio me irrita. Então, assim, e ela ficava mais irritada ainda de ver as pessoas falando: olha, contempla a natureza. Ela, não, eu quero dar um chute na árvore, porque ela não conseguia enxergar essas coisas, né? Então, depois, quando ela melhorou, ela falou: não, realmente, eu não conseguia, né? Não adiantava alguém vir e me falar: olha, vamos ali, né, comprar esse chocolate que você adora. Não, nada dá prazer, né, realmente. Os pequenos prazeres da vida, eles se vão, né? E aí é interessante pensar que normalmente isso vai acontecendo aos poucos, né, Ju? Então é uma amizade que eu vou deixando aqui de lado, é um passeio que eu não quero mais fazer, é uma coisa que. Então, isso vai minando. Eu costumo falar que a depressão ela entra pela porta do fundo. E aí ela vai se habitando, ela vai percorrendo os cômodos da casa e você nem percebe que isso está acontecendo. Quando você vê, você já está ali completamente rendido, né? Então é muito sutil esse processo. Ele não vem assim, estou com depressão. Tipo, eu percebi o momento que eu fui, né? Que eu entrei no processo depressivo. Isso normalmente não vem. Ele vem de uma maneira muito rasteira. Sim, isso mesmo. E assim, a depressão, né, a gente percebe bastante esse movimento, né? A pessoa
às vezes vai, né, tá naquele desânimo, vai indo, só que geralmente só procura ajuda quando ela já tá nesse estado que você falou, ela já tá detonada, assim, ela tá muito mal, né? Então a gente quer que vocês prestem atenção tanto em vocês quanto nas pessoas que vocês convivem, nos pequenos sinais, né, para ter realmente essa prevenção, né? Não deixar chegar nesse estado tão forte, né? Que aí a pessoa não consegue trabalhar, às vezes acorda de manhã e começa a chorar, não consegue sair de casa, né? Ou ela vai ali num passeio, como você falou, chega lá, ela não vê a hora de ir embora, ela quer chorar, mas ela não consegue. Como que eu vou falar, né, pro meu marido? Como que eu vou falar para alguém que tá comigo que eu quero ir embora do lugar que eu sempre gostei? E aquela angústia, e aí isso só vai piorando aquele quadro que ela já tá, né, de sofrimento. Existe uma vergonha muito grande, né, em Sim, trazer o que está sentindo, né? Porque sim, normalmente a pessoa não entende o que está acontecendo. sim. Se tem E mais algum aí, ponto. aqui, Ju, eu trouxe. O pessoal tá falando aí? Não, eu vim olhar, mas não tem nenhum comentário. Eu trouxe ali alguns pensamentos muito. Tem vários, tá, gente? É assim, eu quero trazer a ideia de que as pessoas entram numa espiral de pensamento negativo, da qual é muito difícil sair. Porque ela acredita. Aquilo, a lente dela é escura. E aí eu trouxe alguns pensamentos que são muito comuns, né, com uma pessoa com processo depressivo. Que é, ela sente que ela, normalmente, a maior parte do tempo, ela tá muito triste e que ela pode não suportar tudo aquilo que está acontecendo com ela. É muito comum existir um processo de culpa muito grande. Então, às vezes, a pessoa quer esconder a tristeza, ou a pessoa percebe que a família tá preocupada, aí ela fica com culpa porque tá dando trabalho para a família, né? Fica com culpa porque tá sentindo aquilo que não deveria querer, não deveria estar sentindo. Então, o sentimento de culpa, normalmente, ele é bem Bem, frequente, né? sim, A pessoa tem pensamento sobre ela mesma, de que ela não é boa o suficiente, de que ela é uma fracassada. É como se ela invalidasse a trajetória de vida dela. Ela não consegue enxergar os marcos que foram bons, as conquistas, porque tem conquistas, né? Existe superação aí ao longo da vida. Ela não enxerga, ela vai olhar muito mais para as situações difíceis e definir aquelas situações com rotulações de fracasso, de não sou boa o suficiente, eu não presto para nada mesmo. Então, eu não sou isso é um importante pra discurso, ninguém, né? Ninguém vai não sentir sou minha importante. falta. Eu tô É esse o perigo. atrapalhando. Exato, é esse o perigo desses pensamentos, né? Outro ponto, né, que aí também corrobora, que é se sentir insatisfeito ou aborrecido por tudo. Então, não adianta chamar para churrasco, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo, a pessoa não se sente bem. Muitas vezes a pessoa só se sente menos pior ali na bolinha dela, ali com as coisinhas dela, para não ter interação social, para não ter. Então, tudo é isso. Existe uma queda de energia e, junto com isso, uma falta de interesse. E tudo o Sim, que possa trazer ela para a vida tem uma tendência de aborrecer, de deixar ela triste. E aí, eu trouxe um outro pensamento, que é onde a gente vai para o caminho do suicídio, que é a pessoa ela tem a ideia de que ela precisa colocar um fim naquilo. Então, esse é o perigo. O pensamento, para ela colocar o fim na dor, ela traz o suicídio como uma solução. E aí é o risco, porque aí a gente percebe o tamanho do buraco, né? Porque tudo tem solução, mas aquela dor, aquele peso, aquele fardo é tanto que a pessoa ela quer sumir, ela quer que aquele problema desapareça, ela quer que o mundo resete e volte de outra maneira, para que ela consiga se sentir melhor. Isso não acontece. E aí esse é o caminho muito perigoso, porque ela pode se familiarizar com esse pensamento da morte, ela pode começar a flertar com ele até o momento que ela entende que é isso que eu vou resolver os problemas. E não é isso que resolve os problemas dela. E aí ela não percebe, né? Ela vai acreditando nisso.
Eu aplico algum questionário, a Ju também, né, Ju? Alguns questionários aí para a gente fazer esse mapeamento. E tem algumas perguntas dessa. E uma vez eu apliquei e eu tive uma situação onde a paciente se surpreendeu ao ler a pergunta de suicídio, porque a gente precisa falar disso na terapia. Era como se como se ela revelasse ali para mim, nossa, como você descobriu que eu penso nisso, sabe? Ninguém imaginou que eu penso nisso. Porque é difícil a pessoa assumir, quando ela colocou ali no papel que ela pensava naquilo e que ela já tinha pensado em estratégias. Poxa, o tamanho da dor, não dá para negligenciar isso. Você entende que se você está colocando a solução dos seus problemas no fim da sua vida, isso não é solução. Então, quando a gente faz um processo terapêutico, quando a gente trabalha pessoas que estão com esse transtorno, é essa preservação da vida que a gente precisa trabalhar, né, Ju? Porque a pessoa não consegue entender que ela está doente. Que o problema não é ela, é que ela está doente e ela precisa ser cuidada, né? E é bem isso, quando a gente pergunta ou quando a pessoa responde ali no questionário, às vezes gera esse choque, mas também gera um acolhimento. Poxa, então você entende o que eu já pensei isso, né? E aí a gente entende ali nessa avaliação que é como se fosse realmente uma escala, né? Num primeiro momento, a pessoa, ela pensa, mas talvez ela não faria. Mas só o fato de pensar, eu acho que eu faria de tal forma. Olha, eu poderia, né, fazer isso. Agora eu tô sozinha. Então, esse pensamento, ele já é um indicativo forte. Quando a pessoa, ela, de alguma forma, ela planeja, né? Então é amanhã, eu vou escrever uma carta. Isso acontece muito, os pacientes trazem, né? Escreve uma carta, às vezes a família descobre, ou até chegam a fazer a tentativa mesmo. Então já é um sinal mais forte ainda, né? De que o sofrimento tá insuportável. Né? Aí tá amarelo, né? É aquela luz amarela, né? Que é o setembro amarelo. Tipo, a gente não pode deixar ficar vermelho. Né? A gente não pode deixar ficar vermelho, porque vermelho é o fim da vida, né? Acabou, né? E aí, o que a gente ouve muito, né? Mas só quer chamar atenção. Mas quem quer se matar não ameaça. Não, gente, não dá pra pensar dessa forma, né? Não dá. Pensou nisso, então seja alguém que contou pra você ou se você mesmo já teve algum pensamento assim, fique atento, né? Procure ajuda, não fique flertando com isso, entenda melhor como como tá seu estilo de vida e, enfim, existem outros caminhos, né? Se você tá pensando isso é porque você tá doente. Sim. Tem alguma coisa que não tá funcionando bem aí, você pode melhorar. Né, Ju? Tem uma outra pergunta aqui, da Bia. Acredito que falta uma certa quebra do famoso conceito de que a depressão é uma doença incomum, justamente para ter esse impulso para ir desde quando nota um certo comportamento estranho. Existe um meio termo nisso? Não sei se eu Tá. Eu também não entendi muito. Eu acho que a primeira parte, né, essa quebra desse conceito, né, de que a depressão é uma doença incomum, que não vai me atingir, precisa realmente, concordo, quebrar, né? E aí talvez, não sei, se o meio termo é assim, até quando que é um comportamento estranho ou quando que é um comportamento, um sinal, né? Eu acredito que é uma tristeza, talvez seria isso, né? Quando que a gente entende que é uma tristeza da pessoa e quando que a gente entende que é realmente um processo, ela tá ali num processo de depressão? Sim, aí ela comentou aqui, as perguntas estão... é isso mesmo que a gente falou. É o fato de que é um pedido de ajuda. Então, a gente sempre vai avaliar, né, a frequência, a intensidade e o impacto, né? Eu acho que isso é importante. Se acontecer uma vez só e foi uma coisa leve, pode ser só uma tristeza, né? Se isso acontece com uma certa frequência, seja com você ou seja com alguém que você convive, você já tem que ficar atento. E também essa intensidade, né? Se a pessoa tem crises, né, de tristeza, de isolamento muito forte, se isso está impactando na vida dela, nas relações, na escola. Então, avaliar, né, acho que essas 3 palavras são importantes, né? A frequência, a intensidade e o impacto. Os prejuízos que estão tendo na vida, né? Normalmente Sim. tem prejuízos, né? Isso. Sim. Relação, emprego, indisponibilidade de levantar da cama, começa com esses pensamentos estranhos.
Então, existem vários sinais. Se você está bem, você passa por um processo depressivo, você está num processo depressivo, você consegue diferenciar o que é uma tristeza do que não é. Então, se pergunte, né, Bia, não sei se você ou outra pessoa que, né, essa tristeza eu já senti antes, né? É algo que, poxa, será que é normal eu sentir isso? Será que é normal eu pensar dessa forma? Será que eu posso ir? Enfim, eu acho que na dúvida, procure um profissional. Tipo, pergunte. Hoje em dia a gente tem como fazer uma linha de raciocínio e mostrar muito claramente indicar muito claramente aí se está realmente no processo depressivo ou não, né, Ju? Sim. Ela tá perguntando se o estresse tem relação. Sim, a gente vai falar de alguns causadores e tá lá o estresse, né? Vamos falar. E aí, Ju, é só adulto que tem depressão? Como que é isso? Então, a minha vida adulta é difícil ser adulto, pagar boleto e ter que e ter que fazer um monte de coisa, né? Ter que ajudar um monte de gente, ter que cuidar de mim. Então, eu posso entender que isso é uma doença só de adulto. Não. Né? A depressão, ela também acomete as crianças e adolescentes, né? Mas, assim, existem algumas diferenças, né? Então, enquanto o adulto ele vai ter esse impacto, às vezes, porque também não é em todos os casos que é tão nítido, né? Mas a criança, ela vai apresentar também uma mudança de comportamento. Então, uma criança que ela começa a mudar, você percebe que ela está muito triste, que ela começou a se isolar, uma criança que tem uma irritabilidade muito alta, né? Que tem dificuldade de se concentrar, que tem dificuldade de ficar longe, às vezes, dos pais, né? Essa dificuldade de se separar, né? Mudanças no apetite, e aí na criança, geralmente, ela tem uma diminuição de apetite, né? Então, podem ser alguns indicativos, muito pesadelo, dificuldade para pegar no sono, né? Muito desânimo, dor no corpo sem ter uma causa. Então, a criança, ela também pode passar por um processo depressivo. Depois a gente vai falar um pouco das causas, né? E aí a gente fala um pouco dessas causas para as crianças, enfim, para os adultos. Mas, sim, a criança, ela pode apresentar esses sinais, né? Na criança a gente vai perceber muito essa mudança de comportamento, né? Então a criança começa a ficar mais amuada, alguma coisa assim. Então já precisa, se isso, né? De novo, a frequência, a intensidade, o impacto. No adolescente, às vezes é mais difícil, né? Porque a adolescência ela é marcada pelas mudanças também, né? A questão hormonal, então as meninas menstruam, os meninos também vão ter essa carga hormonal e o humor oscila bastante. Então, né, tem a questão do isolamento, mas, de novo, sempre observar, né? Então, um adolescente que fica muito retraído, que você percebe que perde né, o interesse nas coisas, tem uma queda ali nas notas, né? Tem um comportamento que não está de acordo com o que ele tinha antes, você percebe aquele desânimo muito frequente com coisas que ele gostava antes. Então, precisa também estar atento, né, com essa questão do adolescente. Pode ter problemas de memória, pode ter questões com peso, né? Então, aumento de peso, a diminuição. Enquanto a criança diminui, né, o apetite, o adolescente pode começar a comer mais, né? Ou ele pode apresentar transtornos alimentares. Então, assim, não tem uma regra, né? Olha, é essa listinha aqui. Mas é prestar atenção nessas mudanças. E sim, né? O adolescente também pode ter uma depressão. Uhum. E, inclusive, tem um aumento, né, Ju, ultimamente, nos casos de adolescente com depressão, né? E aí, todo o nosso estilo de vida, toda a rede social contribui muito para isso, que é o momento onde os adolescentes estão voltados para a questão de aparência, né? E de alguma forma a rede social mostra só aparências perfeitas. E aí vai existindo várias questões ali que pode corroborar, né? Para Sim, esses gatilhos. sim, sim. A Bia tá falando aqui que ela tá uma jornalista, né? E falando da criança que tem a questão da tecnologia. Então, a Ivone acabou de falar, né? A tecnologia, ela pode ser ali um refúgio realmente, né? Ela pode também trazer esses pensamentos, essas comparações, sempre estar atento, né? A todas esses sinais e sintomas. E pensando assim nesse aumento, né, que você estava falando, além de aumentar
né, os casos, o diagnóstico, né, de depressão, a gente tem ouvido falar muito também em suicídio, né, entre adolescentes e crianças, né? Uhum. Talvez a própria questão da mídia, dos acessos que nós temos hoje à informação, isso poderia já acontecer em outras épocas, mas isso tem vindo à tona. Então, imagina uma criança pensar em acabar com a própria vida. Isso é uma coisa muito grave, né? Se um adulto que tem repertório, que já tem experiência de vida, acredita que essa é uma solução, imagina uma criança que não tem repertório, né? Que ela está ali completamente dependente, um adolescente também, completamente dependente de um adulto, né, Ju? Sim. E aí acho que é Bem legal a gente falar um pouco sobre os tipos de depressão, né? Então, não é algo que todo mundo precisa entender a fundo, mas eu acho que é importante a gente falar, né? Que os transtornos mentais, né, de uma forma geral, a gente não consegue ter uma coisa muito rígida, né? Então, olha, eu tenho gastrite. A gastrite é igual geralmente para todo mundo, né? Agora, a Uhum. depressão, a ansiedade, né? Não tem uma regra tão clara, né? Mas a gente vai falar aqui de 3 tipos principais, né? Então, a gente tem a depressão, que a gente chama de depressão maior ou unipolar, né? Por que é unipolar, né? Porque é aquela depressão que só tem um tipo de característica principal, que é aquela depressão mesmo que a pessoa fica muito mal. Então, a depressão maior ela não chega assim de uma vez, né? Como a Ivani falou, ela vai vindo e tal, mas quando uma pessoa ela tem esse diagnóstico, geralmente é alguém que não consegue sair de casa, que não consegue levantar da cama, que às vezes não quer tomar banho, que tem pensamentos suicidas. Então, ela tem um quadro bem intenso, né? Onde todos os sintomas de depressão eles são muito fortes, né? Então, essa a gente chama de depressão maior. A gente tem também a depressão bipolar, né? Que esse termo é bem usado aí no senso comum e a gente deveria tomar cuidado também. Então, o bipolar são os 2 polos. Então, é uma pessoa que tem momentos de mania, né? Que a gente fala, então, que é aquele momento que ela tá muito bem, e ela tem aquele outro momento que ela tá muito mal. Então, é uma intensidade muito grande. O bem-estar que ela tem quando ela tá bem, que ela tá no momento de mania, que ela vai, ela é maravilhosa, ela compra tudo, ela faz tudo. Ela tem uma sensação boa, mas é uma sensação falsa, né? Porque ela tá ali numa empolgação, ela também tá enxergando a vida por um óculos, mas aí esse óculos deixa tudo incrível, né? Assim, É eu posso te irrealista, né? irrealista. E aí, num outro momento, ela vai para o outro polo, né? Que é de muita tristeza, que é de muito retraimento, que aí ela fica lá naquele quadro como se fosse da depressão maior. Então, a diferença do bipolar é que ele não está o tempo todo assim. Tem pessoas que passam muito tempo na parte, né, depressiva e tem só pequenos momentos de mania, tem pessoas que é meio que meio a meio, então também depende um pouco, né? E a gente tem um outro tipo, né, de depressão, que eu acho que esse talvez não seja tão popular, mas ele é muito comum, que a gente chama da depressão distímica, né? Que é aquela pessoa, assim, que ela tá sempre ali no mais ou menos, né? Negativo, No é. negativo. Então, ela sai da cama, ela vai trabalhar, ela consegue fazer algumas coisas, né? Mas é uma pessoa que ela tá sempre assim, como se ela tivesse assim numa energia meio baixa, né? Então reclama muito, as coisas nunca tão boas. Pode ter momentos que vem aquela tristeza maior, né? Ela chora, não sabe por que tá chorando, mas ela tem uma funcionalidade maior, né? Consegue trabalhar, às vezes consegue estudar, mas com bastante dificuldade, então não consegue se concentrar muito bem, né? Mas está sempre ali naquele, né? Você percebe uma pessoa às vezes meio apagada, né? A gente fala que é uma apatia, né? Uma pessoa apática, tá sempre ali, né? Então, Uhum. aí muitas vezes não parece depressão, né? Às vezes até a pessoa fala, poxa, mas eu trabalho, eu tenho uma vida normal, mas aí quando você pergunta, né, o que que você faz que você gosta? Nada, né? O que que te dá prazer? Não sei, né? Qual foi a última vez que você se divertiu? Né? Porque ela tá sempre ali. Então também é uma característica depressiva.
né? Critica muito, né, Ju? Traz muita crítica. É aquela pessoa que pode falar assim, eu falo a realidade, né? Mas ela só olha o lado ruim da realidade, ela não olha o lado bom da realidade, né? Sim, Você falando, Ju, e eu fiquei pensando também na. A gente fala muito de tristeza, e aí existe ali algumas coisas que também podem ser confundidas emocionalmente, e tem um plano de fundo aí depressivo, que é algumas pessoas elas não conseguem trazer a tristeza, principalmente homens. E aí traz o quê? Uma grande irritabilidade, assim, desproporcional, que é uma raiva muito grande da vida, das pessoas. O fundo disso é uma grande tristeza onde a pessoa não acessa, ela não se dá o luxo de acessar. Ela não vai lá entender o que está acontecendo. Enfim, por N motivos. E aí, quando essa pessoa é diagnosticada ou quando existe alguma possibilidade de imaginar que é isso, existe uma grande negação, porque afinal de contas, essa pessoa, ela pode ser muito funcional. Sei lá, na empresa ela é um trator, né? Ela vai, cobra, é exigente, mas ela é um peso ali, né, no outro. Então ela vai ser crítica, ela vai ser agressiva, né? Pode ser agressiva. Então, também pode esconder nesses perfis aí, onde existe uma mudança abrupta aí, nessa raiva, nessa inquietação, um plano de fundo depressivo. E é, que, porque muitas vezes em homens não é tão claro a tristeza, a melancolia, porque não é socialmente aceito a exposição dessas emoções, né? Então, aí, enfim, a gente entra naquele conceito da outra live, que é homem não chora. Então, eu nunca fui validado para mostrar a minha emoção. Só que agora tá doendo pra caramba a minha tristeza. Como que eu vou externalizar isso? Eu vou externalizar da forma que eu mais consigo, que é da forma que eu mais tenho familiaridade, que é a raiva. que é o Então, mau é humor, muito né? comum, que é o mau humor, que é a crítica, que é a acidez. Então, isso pode esconder também muito toda essa melancolia, que às vezes nem a própria pessoa consegue ele ter consciência, Sim, exato. né? E aí, quais são as causas, né, da depressão? Acho que também a gente pode falar um pouco o que que acontece ali no cérebro, né, de uma pessoa que tem depressão, né? Uhum. As causas elas podem ser diversas, né, Ju? E como pode ser uma situação específica, isso vai depender de cada indivíduo, de como aí, enfim, você está cultivando a sua vida. Mas de uma maneira geral, para a gente trazer ali os pontos que a gente mais tem experiência na clínica, né? Muitas vezes as causas são estresse, né? Muito estresse. Então, na outra sessão, olha, eu tô atendendo aqui, né? Na outra live, na outra live a gente falou da ansiedade generalizada, que a pessoa se cobra, se cobra, se cobra, se cobra, se cobra, se cobra. Ela chega num nível de estresse que isso pode virar uma depressão, porque você está todo o tempo ali num estilo de vida, né, num estresse ali tremendo. Então, em algum momento, o seu corpo vai falhar, né? Vai pedir socorro. Então, o estilo de vida aí e esse estresse, eles são, assim, preponderantes, né? Uma das causas aí que mais eu tenho experiência de ver dentro do Sim. consultório. Também pode ser, né, abuso, né, de substância, então de drogas ou álcool, né, porque isso vai afetando ali o funcionamento, né, do cérebro. Pode ser as relações mesmo, então uma pessoa que é muito solitária, que não tem apoio social, né. Então a gente também na psicologia fala muito do temperamento, né. Então às vezes assim, para uma pessoa ficar sozinha é muito tranquilo, mas para outra não, né? Às vezes pode ser dois irmãos, um é muito sociável, outro não. Então, o temperamento, ele vai interferir em como as experiências vão influenciar. Uma pessoa pode lidar melhor do que a outra, né? Então, não é uma regra, todo mundo que é sozinho vai ter depressão. Não, mas pode ser um fator, né, que vai desencadear, né? Ô, Ju, você falou do álcool, e aí eu acho que é importante trazer um ponto também, que
o álcool ele já é uma droga que traz ali ele é uma droga depressiva. Então, ele traz ali, ele funciona como um excitante, então, em algum momento, você pode se sentir ali leve, né? Enfim, descontraído, Afoga as mas para mágoas, né? afoga as mágoas. Na verdade, você não está afogando, né? Isso vai virar um tsunami. E normalmente a dor né, do estresse, do álcool, né? A tristeza, ela pode vir, então, tem pessoas que têm crises de choro enquanto bebe, ou no outro dia a pessoa tem um declínio muito grande, porque afetou o lado, né, o cérebro ali na questão de dopamina, e aí ela tem, no outro dia ela tá mal, tem um peso, se sente pior, né? Então, o álcool, ele é uma droga depressiva. Existem outras, mas esse negócio de afogar as mágoas não funciona. Você se afoga, na verdade, né? Então, Isso. o álcool, ele não ajuda. Ele potencializa ali a tristeza e ele pode ser causa da depressão, se for, né, exagerado. Porque aí que acaba virando vício, né? Então eu tô triste, eu bebo, eu uso uma droga, eu me sinto melhor, né? Aí no outro dia, meus problemas estão lá, minha tristeza tá lá, minha angústia. Aí eu penso, não, eu tenho que beber de novo para poder passar, e isso vira um ciclo, né? E aí é essa questão, né, que a Ivani falou da dopamina. Então, assim, pensa que o nosso cérebro, né, ele tem substâncias, ele tem transmissores para diversas coisas. Então, na outra live a gente falou da ansiedade, né? Então, a gente tem ali no nosso cérebro, né, áreas e substâncias que são acionadas quando eu sinto prazer, quando eu, né, sinto uma realização, né, que vão me trazer uma sensação boa. Uma pessoa deprimida é como se o cérebro ele tivesse muita dificuldade para produzir essas substâncias e para ativar. Então pode ser uma coisa incrível que não vai atingir ali para que ela sinta o prazer, né? E aí quanto mais estresse eu vivencio, quanto mais solidão, quanto mais conflitos familiares, problemas no trabalho, então todas essas experiências que me trazem emoções e sensações negativas eu vivo. Então, só estou trazendo isso para o meu cérebro, né? Meu cérebro só está acostumando com sensações, só está produzindo medo, só está produzindo raiva, né? Como a gente estava falando antes, né? A pessoa está sempre ali vendo o mundo, né? Ah, esse mundo não tem jeito, porque nada vai dar certo. Então, quanto mais você está, né, nessa espiral negativa, mais difícil é você enxergar as coisas boas, enfim, né? Então, para reativar, né, assim, esse cérebro, às vezes é aí que entra, né, outros tratamentos que a gente vai falar depois. Sim. Vou perguntar aqui para as pessoas, Ju, se elas estão entendendo o conteúdo, porque é um conteúdo denso, né? É um conteúdo difícil de alcançar para quem nunca passou, para quem já passou, tem alguém na família. Acho que fica claro. E aí eu queria entender aqui, se vocês que estão assistindo conseguem entender isso que a gente está falando, vocês conseguem alcançar isso, né? Tipo, tem alguém na família que vocês já conseguem identificar, ou vocês já passaram por isso, tá claro até aqui, né? Que a gente vai para a última parte aqui, que é finalizando. Tá, até aqui a live ficou clara, a gente conseguiu explicar aí o conceito de depressão? E aí vocês mandem aí, respondam a gente para a gente conseguir entender. A Nath falou que sim. Ótimo, porque é difícil da gente explicar, né? Essa emoção, esse sentimento, essa doença, né? A gente tenta sair do técnico, né? Mas às vezes a gente acaba escorregando, né? E pode não ficar tão claro. Tá, beleza. Acho que o pessoal vai mandando aí. Tá com um delay. E a gente vai seguindo. Mas algumas causas, né? Então, assim, vivências muito complexas, traumas. Então, às vezes, né? Morte, um acidente, um abuso que foi vivido, um relacionamento abusivo, enfim, né? Eu acho que tudo isso vai impactando, né? Pode contribuir ou pode ser o causador. Dificilmente vai ser o único causador, né? Mas é uma coisa que pode contribuir. As vivências da vida, então, bullying, né? Uma pessoa que passou por experiência tanto durante o período ou depois, né? A gente atende muitas vezes paciente adulto que vem contando, né? De experiências de bullying na infância, quanto isso traz, né? Essa percepção negativa de si mesmo.
né? A Andrea colocou aí, Ju, ó. A Andrea, medo, ela deve ter se reconhecido aí. Dos sintomas, né? É. Muito bem. Aí acho que vamos, né? Estamos indo para o final, assim, né? Vamos falar um pouco das consequências, né? Vamos. Então, o que que tem ali de predominância? De novo, né, Ju? Não é uma receita ali, não tem ali, mas a gente traz ali o que mais é forte, né, para quem tem esse transtorno, né? Que aí é um pouco disso que a gente trouxe. Um grande desânimo para viver a vida, né? Então, existe uma queda aí nessa energia, a pessoa não tem ânimo para fazer as coisas. Esse ponto que você falou, só para linkar. Então, a gente falou que existem alguns fatores da vida, que isso vai acontecendo, né? Que estresse, estilo de vida, uso de drogas, e tem outros fatores que você trouxe, né, Ju, que pode acontecer. Então, bullying, outras coisas, perdas na vida também podem desencadear um processo de depressão, né? Então, outros fatores associado. Então, quando a gente vivencia isso, a gente vai ter emoções ou reações no corpo, né? Então, esse desânimo pode acontecer tanto em um fator como em outro, aí não implica, né? Não faz sentido a gente tentar achar de onde que veio, né? A gente precisa trabalhar o sintoma primeiro para depois a gente entender da onde que veio, como que a gente pode lidar com isso, né? Então, muito desânimo, essa falta de interesse, medo, né? É muito comum as pessoas sentirem medo de viver a vida, de arriscar as coisas, de entrar num relacionamento, de se expor, porque ela não tá segura, né, Ju? Sobre ela, sobre a vida, sobre as pessoas, né? Sim. Voltando, né? Uma causa que eu não falei também pode ser uma predisposição genética, né? Boa, Então, às verdade. vezes, até as crianças, elas podem vivenciar a depressão por tudo isso que a gente falou. A criança também sofre de estresse, né, de luto, perdas, mas às vezes existe, né, uma predisposição genética, né, aquela carga ali não é uma regra, então, né, se os meus pais têm depressão, não necessariamente, nossa, eu vou ter, mas eu posso ter, ou alguma experiência que eu vivi pode contribuir também para que eu acabe apresentando esse transtorno, né? Porque é um ambiente muito. Você está muito em exposição àquele pensamento, né? Então, se você tem um pai, ou um marido, ou uma amiga muito depressiva, de alguma maneira ela vai trazer ali o pensamento negativo dela, o jeito dela, né, Ju? Então, você acaba sendo influenciado, pode ser influenciado por isso, né? Por essa carga emocional. E outras consequências, Ju? Então, né, a gente já foi falando um pouco, né, mas a questão de influenciar mesmo no seu desempenho profissional, escolar, então tanto na criança, adolescente, ou mesmo um adulto que vai fazer faculdade, que vai tentar fazer algum curso, pode perder oportunidades de trabalho, né, por não conseguir lidar com aquelas demandas, ou por não conseguir nem procurar um emprego, enfim, né. E acho que também tem um impacto, né, nas relações, né. Então, vamos pensar, né? Pensar um pouco no meu público. Uma criança, né, que tem pai ou mãe depressivo. Então, aquela criança ela vai sofrer muitas privações, né? Por conta daquele estado do pai. Um marido, né, que a esposa é deprimida, né? A mãe, que o filho, né? Então, as relações elas são muito influenciadas, porque demanda muito daquele cuidador, né? De ter que entender, de ter que lidar ou com esse mau humor ou com essa tristeza. Então, entender um pouco mais sobre esse transtorno e cuidar, né, de si, da família, é muito importante, né? Porque não é fácil, né? Ter depressão e conviver com alguém com depressão, né? E aí existe um perigo, né, que é, Ju, a pessoa, quando a gente não tem esse conhecimento, se a gente passa por essa experiência sendo cuidador de alguém que está num processo depressivo, é uma carga tão grande que você não entende por que a pessoa está passando por isso, e aí você, de alguma maneira, quer simplificar esse problema. Que aí você pode rotular, é onde piora a situação. Então, você pode falar para a pessoa, ai, levanta daí. Nossa, não é, né? Então, por quê? De alguma forma, isso pode
trazer uma impotência para você, né? Então, estar do lado de uma pessoa depressiva pode gerar em você questões de impotência. Você não consegue ajudar o outro. E aí, de alguma maneira, mostrar para essa pessoa que ela pode sair, que ela pode ver o dia, que ela pode, que isso é frescura, que é falta de Deus, ou é falta de força de vontade, aí afunda mais o outro. Eu não quero justificar que é para falar isso, né? Não é, né? Não é, mas é entender que talvez a pessoa que está cuidando, né, do outro também está sofrendo, porque não consegue dar conta. Então, acho que a gente quer trazer a live não para o público, né? Não é só para quem está sofrendo, não é só para quem já passou. Para, assim, a ideia é a gente trazer para todo mundo que vivencia isso, porque é uma doença social. Ela afeta individualmente, mas ela afeta o social, né? Sim. Então, né, a gente precisa sempre se cuidar, né? Seja porque eu tô doente, seja porque eu sou um cuidador, né, de alguém. Mas entender, né? Procurar entender. Quando você foi falando, eu lembrei, teve uma época que tinha umas campanhas falando de depressão e tinha umas charges, assim, falando, né? Então, sei lá, se uma pessoa quebrou a perna, né? E tem uma escada, você não vai falar pra ela, ah, não, faz um esforcinho que você consegue subir, né? Né? Se uma pessoa tá lá, tipo, passando mal, né, vomitando no banheiro, fala, não, mas vai trabalhar, pega o ônibus, não vai acontecer nada. A gente não fala, porque a gente sabe que não dá, né? E por que com a depressão a gente faz isso? Né? Não, mas se esforça um pouco, não, mas tenta mais um pouquinho, mas, né, será que você não consegue mesmo? Porque a gente não consegue enxergar o sintoma como a gente enxerga de outras doenças, ou como um exame mostra, ó, né, você tá com gastrite, você tem diabetes, está com febre, essas doenças a gente consegue, né, compreender melhor, e os transtornos mentais não. Por isso exige mais a nossa compreensão, mas o cuidador também não pode ser, né, um super-herói que vai dar conta de tudo. Exato. Também precisa de ajuda, normalmente, né? Sim. Outro aspecto importante de consequência, que aí eu acho que as pessoas podem, tipo, olhar isso, eu acho que isso é um fator muito importante que eu vejo pouco sendo falado, que é o corpo vai dando sinais de que as coisas estão estranhas. Então, é comum a pessoa começar a perder cabelo, né? Enfraquecer as unhas, ter um ganho ou uma perda de peso assim, muito, né? Então, num mês, sei lá, ganhou 5 quilos ou perdeu 5 quilos. Então, muito rápida, são muitos quilos. Para as mulheres é comum ter ali interrupções na menstruação ou começar a ficar desregulado o ciclo. Então, existe alguns sinais, espinhas, tem gente que começa a nascer um monte de espinha. Então, existe alguns sinais que o corpo vai mostrando que é um sinalizador de que, olha, tem alguma coisa aqui que não tá dando, que tá estranha. Vamos cuidar disso. Então, eu acho que isso é um ponto que talvez a gente deixa passar desapercebido, né? Ai, meu cabelo tá caindo. Esquecimento, né, Ju? Então, quantas pessoas não... Ai, eu não sei o que aconteceu, eu tô perdendo, eu não consigo mais reter as informações. Eu perco muito, eu ando com a cabeça no mundo da lua. Então, são muitos sinais, não é uma situação que a gente está falando. No processo de tristeza, a gente não tem isso. Agora, num processo depressivo, a gente vai decaindo. E é o corpo que mostra, então você vai percebendo mudança no seu corpo, é a sua capacidade cognitiva que vai demonstrando, são as suas emoções que estão ali te arrastando. Então, são várias formas que a gente pode mapear para trazer esse diagnóstico. Sim. Exato. E aí vamos falar um pouco do tratamento, né? Que a gente está chegando nos minutos finais, né? Ai, meu Deus, começou esse cronômetro aí, né? Então, assim, aí vem, né, o tema tabu, que é a medicação, né? Ninguém quer tomar remédio para depressão, ficar viciado, meu Deus, e tal, né? Mas sim, né? A depressão, ela é uma doença, então ela precisa de um tratamento, né? E na maioria dos casos é recomendado o uso de medicação, né? Para reativar esse cérebro, né? Para estimular essa produção, né? De
neurotransmissores que possam produzir o prazer, o bem-estar e tudo mais. Então, né? Como já vai dizer a Ivani aí, né? Autoconhecimento, autocuidado. Uma dose, né? Então, a medicação juntamente com a psicoterapia, né, Ju? Porque senão a medicação, você corre o risco de ter ali uma muleta, né? Eu sempre acho que se você entra com a medicação e você não entende como que tá o seu estilo de vida, da onde que veio isso, como que as estratégias, né, daquilo, a medicação ela entra só como uma muleta, né? Então, eu senti que eu estou bem porque ela agiu no sintoma, na dor ali, eu me senti bem, já percebo que os meus pensamentos estão mais assentados, mas eu não fui ali na causa. E aí eu não vou trabalhar a raiz do problema. Então, autoconhecimento, então, psicoterapia com a medicação são assim o começo do tratamento que, né, vai dar certo, né? Sim, né? Outras coisas também podem ajudar, né? Então, muitos médicos recomendam também a atividade física, né? Então, a atividade física contribui bastante para essa sensação de bem-estar, né? Às vezes até alguns alimentos, tem várias outras coisas que podem ser feitas, né? Meditação, né? A minha mãe está falando aqui. Sim, a meditação ajuda também, né? Porque ela vai te trazer um pouco para o momento presente, né? Mas, aquilo que você pode controlar. né? Se for um quadro ali, né? Onde a depressão ela já está instalada, vai precisar realmente do acompanhamento, né? Psicológico e médico, né? E a medicação, né? Você fazendo um tratamento é igual qualquer outro tipo, qualquer não, né? Tem outras doenças que você não pode suspender a medicação, mas tem diversas outras que você começa a tomar um antibiótico, tem um prazo, você termina aquilo e pronto. Então, é entender que é uma doença e precisa ser tratado. Você vai fazer um tratamento e depois existe grande chance disso ser resolvido, né? Sim. E como que a gente previne, né? Dá para prevenir? Dá para prevenir, né, Ju? Eu costumo falar que quando a gente não cuida da gente, então aí é o clichê, né? É clichê falar, cuide, autoconhecimento, cuide da sua saúde, faça atividade física, né? Faça coisas que você goste. Durma Então parece bem, clichê. né? Durma bem, durma, pelo amor de Deus, saia do celular e durma, né? Então, quando a gente fala de hábitos saudáveis, a gente está falando de prevenção, porque a gente vai viver uma vida com perdas, com traumas, com dificuldades. E se a gente já está, se a gente já não se cuida, quando essas dificuldades vier, você fica muito mais debilitado, você não vai ter recursos para lidar com isso. Então você fica. Aí a gente não. Aí é a resiliência, né? A gente só consegue ser resiliente ali se a gente tem ali pelo menos recursos para lidar com as dificuldades, porque elas vão existir, né, Ju? Eu costumo falar que assim, né? A vida, ela dá umas rasteiras, né? Então, às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai, às vezes dá uma raladinha no joelho, né? Às vezes dá aqueles tombos bem fortes, né? E se você não tá bem emocionalmente, tal, esse tombo você não consegue levantar. Às vezes pode ser um tombo pequeno, mas é a depressão, aí você não levanta, né? 1 minuto Então e você vinte e precisa se cinco restantes. Então você precisa se cuidar, né? Então a prevenção é isso. Faça coisas para você, né? Então muitas vezes você vive uma vida só em prol do outro. Então cuide de você, cuide da sua saúde, cultive bons hábitos, tenha pessoas relacionamentos bons do seu, né, com você. Então cuide de você internamente e externamente, né, Ju? Para quando vier as dificuldades, você conseguir lidar com isso da melhor forma. Isso. Então, tanto você perceber que você tem esses recursos, né, para lidar com as crises e ter uma rede de apoio, né? Se você tem uma rede de apoio, se você sabe que você pode contar ou com os seus amigos, ou com o seu parceiro, ou com os seus familiares, isso vai te ajudar, né? Não tem como a gente ter uma vida sem problemas, né? Mas Não quanto dá. melhor a gente tiver, mais fácil vai ser lidar com esses problemas. Então, temos 20 Isso. segundos, né? Não sei se vocês têm perguntas, né? Eu tô vendo aí o pessoal agradecendo, né? Algumas pessoas entraram aqui no final, eu não falei antes, a Vanessa entrou,
a Fátima, né? A Silvana falou aqui também da importância, né, desses cuidados. Então, obrigada, gente. Estamos à disposição, né? Se tiverem dúvidas. Isso. Chamem a gente aí no Instagram.